Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade Divina que está conosco, habitando em nós na pessoa amada do Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado pelo Pai. Uma promessa de Deus que se cumpriu, né? E que chegou até você e a mim e que vai chegar a muitos outros através da palavra ministrada. Por isso eu sempre te convido a você estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, repassar para outros, em nome de Jesus, amém? E eu sempre digo aqui, seja a boca de Deus, amém? Nós vamos estudar hoje o capítulo 11 de 1 Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá instruções sobre a adoração, ele fala da comunhão, né, da ceia do Senhor. E eu quero fazer um resumo, como eu sempre faço, do capítulo todinho. Esse capítulo 11 ele só tem 34 versículos. Você, por favor, não deixe de ler, amém? Leia. Aproveite o máximo aquilo que a palavra nos ensina, meus queridos, e vamos praticá-la, né? Aqui nós vamos ver Paulo, ele está dizendo para filhos de Deus, ele está dando ensinamento ao povo de Corinto, à igreja de Corinto. Então, ele fala aqui para nós como é que nós devemos nos portar na casa do Senhor. Ele fala, dando diretrizes, né, sobre os trajes, sobre a aparência pessoal de cada um, filho de Deus, dos servos de Deus. Ele mostra um modelo, um padrão, né, para nós. Ele nos instrui, como crentes, a seguir o seu exemplo, assim como ele seguia e seguiu o exemplo de Cristo, né? Ele fala sobre os relacionamentos. Ele fala que a cabeça da mulher é o homem e que a cabeça do homem é o Senhor Jesus, o Salvador. E a cabeça do Salvador, do Senhor Jesus, é o Pai. Ele dá algumas regras aqui com relação aos homens. Ele fala do cabelo, né? Da cabeça do homem. Ele fala que a sua cabeça deve estar descoberta. Assim, o homem vai demonstrar a sua relação com o Senhor. E também ele fala que, demonstrando a relação do marido para com a sua esposa. E fala também da esposa para com o marido, e que a mulher deve estar com a sua cabeça coberta, que os cabelos foram dados como um véu para a mulher, né? E ele fala aqui sobre a submissão das mulheres, né? Generalizando do homem e da mulher ao Senhor Jesus, e também a mesma submissão da mulher para com seu marido, e demonstrando também, aqui ele fala no versículo 10, irmãos, capítulo 11, a submissão aos anjos de Deus. Eu quero até ler esse versículo, porque tem muita polêmica sobre anjos, né? Nós não devemos invocar os anjos. Nós devemos pedir a Deus que envie os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, que a Bíblia diz que aos seus anjos, Deus é Deus, amados, olha, que aos seus anjos, Deus dá ordem, né, para que eles venham nos proteger, né? Isso está lá no Salmo 91. E a Bíblia fala no livro de Hebreus que os anjos são ministros de Deus, enviados por Deus, né, para ajudar os servos de Deus aqui na terra. Então, você nunca invoque diretamente os anjos, porque tem nas regiões celestiais, no mundo espiritual, existem os anjos do bem, do Senhor Jesus, e também os anjos do mal, Satanás e seus anjos. Então, não invoque anjo, invoque a Deus pedindo para que ele envie os seus anjos para estar contigo. E é bíblico isso, que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos. Então, aqui Paulo, ele fala claramente. E ele fala que nós mulheres, né,
falando de ambas as partes, tanto para os homens como para nós, as mulheres, que a mulher não deve ser independente do homem, e o homem também não deve ser independente da mulher. Isso está no versículo 11 e 12 desse capítulo, capítulo 11, que eu quero ler. Eu vou ler para que não fique só nas minhas palavras. Aqui diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Olha que coisa linda, né? E ele fala sobre os crentes de Corinto, que eles não estavam observando, também falando sobre a ceia, que eles não estavam observando a ceia do Senhor como deveriam. Ele fala que eles se juntavam em grupos excludentes, que alguns ficavam excluídos, que eles não partilhavam com mais ninguém, só com aquele grupo. E ele dá um modelo aqui. E Paulo, ele descreve a primeira ceia do Senhor que foi dirigida por Jesus lá no cenáculo. Aí ele explica claramente o que foi que o Senhor Jesus fez. Ele tomou o pão, ele tomou o cálice e ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E com relação ao cálice, ele disse: este cálice é o novo pacto no meu sangue. E qual é o propósito da ceia? São três. Ele fala aqui que a ceia do Senhor envolve três propósitos. Serve como para nós olharmos para trás, olharmos lá para a cruz de Jesus. Serve para nós olharmos para nós mesmos, fazermos uma reflexão, olharmos para dentro de nós, para o nosso interior, como é que nós estamos, né, para participar da ceia do Senhor. E também serve para que nós olhemos para frente, para o autor, consumidor da nossa fé, né, para a coroa que o Senhor tem prometido para aqueles que perseverarem até o fim, sendo salvos, indo para a glória. E ele fala quando um crente que participa de forma indigna da Santa Ceia, ele é culpado e ele corre um grande risco de receber uma punição, comer e beber o juízo de Deus, receber justiça divina na forma de alguma situação. Vamos falar assim, dar um exemplo como Paulo deu aqui no capítulo 11, no versículo 30, a parte B do versículo. Eu quero até ler para vocês, que ele fala assim, olha, a parte B, eu vou ler o versículo 30 inteiro. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E até uma forma de punição, como uma doença, né? Ele quis dizer aqui. E ele fala assim, receber justiça divina na forma de uma morte física também. E ele fala sobre o proveito da ceia, né? Pode ser útil para nós como um julgamento pessoal e pode ser útil na nossa comunhão com a igreja. O que é que você, eu faço uma pergunta, o que é que você pensa quando você recebe a Santa Ceia? Eu quero, assim, animá-los, que todas as vezes agora que você tomar a Santa Ceia, lembre-se de que o corpo de Jesus, amados, foi partido por mim e por você. O seu sangue foi derramado por mim e por você. Então, você e eu podemos nos lembrar de que estamos celebrando, sabe, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que o véu foi rasgado quando Jesus foi morto naquela cruz. Nos deu liberdade de entrar no Santo dos Santos. E quando nós participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, foi uma ordenança. A ceia é uma ordenança que o Senhor Jesus falou para os discípulos, que eles sempre fizessem a Santa Ceia, né, para que se lembrassem, trouxessem à memória a morte do Senhor Jesus. Então, celebre a ceia do Senhor, se
recordando que foi através do sangue de Jesus derramado na cruz, através do seu corpo que foi partido naquela cruz, que foi moído naquela cruz. Celebre o perdão dos seus pecados. Alegre-se, porque um dia Jesus vai voltar, foi uma promessa dele. E receba através da ceia, da comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Receba a cura, receba a restauração, receba a força de Deus. Tudo aquilo que ele comprou na sua cruz através do seu corpo e do seu sangue, que pertence a nós como igreja, que pertence a você em especial, a mim em especial. O Senhor Jesus fez esse sacrifício por amor de toda a humanidade. Receba todas as vezes que você pegar o pão, que você pegar o cálice nas suas mãos, ore agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. Amém? Fique com esse estudo que fala sobre a ceia do Senhor e coloque ele em aplicação na sua vida, né? Em nome de Jesus, esteja disposto, meus amados, a ouvir a voz de Deus e fazer tudo para Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe ricamente neste dia, em nome de Jesus.